Pai, eu queria saber como que começou essa história do povo de Deus se reunir nas casas. Mas você achou legal essa ideia? Sim. E nessa pandemia não daria certo, né? Ficava difícil. É verdade, filha, você tem razão. Mas eu vou te falar, tudo isso começou lá no Antigo Testamento com Jetro, sogro de Moisés. Mas fique ligadinha, porque daqui a pouco você vai saber de tudo isso no encontro dos mini discípulos. Olá, crianças! Sejam todos bem-vindos no nosso encontro de hoje. E nesse encontro nós vamos aprender como a família de Deus cresce. Isso mesmo, que nada pode fazer a família de Deus parar de crescer. Fique ligado, crianças! Mas antes disso, compartilhe com seus amiguinhos esse vídeo, dá um like, né? E vamos fazer o que antes da história? A oração! Vamos lá? 5 dedinhos nessa mão. 5 dedinhos nessa outra mão. Vamos juntar as mãozinhas, fechar os olhinhos e fazer a oração. Papai do céu, muito obrigada por esse encontro. Esteja cuidando de todas as famílias, que nós possamos mesmo crescer no amor do Senhor e nos seus caminhos. Em nome de Jesus, amém! Crianças, chegou a hora da nossa caixa divertida. O que será que temos aqui? Olha só, temos uma casa. Olha, e temos também alguma outra coisa, peraí. Um templo, olha só, o que será que isso quer nos dizer? Nós sabemos que nós, a igreja, nos reunimos no templo para aprender mais sobre a palavra de Deus. Mas e na casa? Nós também nos reunimos, não é? Através de uma coisa muito especial. Então, nós vamos aprender isso no encontro de hoje. O que é o encontro que a gente tem dentro da nossa casa, que não fica só na igreja. Uma viagem ao túnel do tempo da história da igreja. Quando Jesus enviou o Espírito Santo sobre os 120 discípulos que estavam em oração, o evangelho cresceu de uma forma sem limites. A perseguição seguiu após a morte de Estevão. O povo se reunia quando podia, no templo, nas praças e nas casas. Aprendiam a palavra, comiam juntos, cuidavam um dos outros e muitos se convertiam e eram batizados. Muitos tiveram que deixar suas casas e mudar para outros países, viver em cavernas, no deserto, mas não abandonavam a fé em Jesus Cristo. Seguiu-se mais de 300 anos de perseguição até que o imperador Teodósio I promulgou uma lei chamada Edito de Tessalônica, tornando o cristianismo uma religião obrigatória. Isso foi muito ruim, porque Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Quem recusava ser cristão era torturado e morto. Jesus nunca provaria isso. Durante muitos séculos, exércitos foram levantados pelas igrejas que entraram em outros países, obrigando-os a serem cristãos. A igreja ficou centralizada em Roma. As pessoas estavam proibidas de ler a Bíblia. Só o Papa podia ler e interpretar. As pessoas não podiam cantar nos cultos, só os monges podiam. As pessoas não entendiam o que se falava, porque tudo era falado em latim, uma língua antiga. Já pensou assistir um culto que você não entende e não pode participar? Seria muito chato, não é? Martinho Lutero era um padre, começou a estudar a Bíblia e percebeu que a igreja estava errada em várias coisas e rompeu com ela. Ele descobriu 95 coisas erradas e colocou essa lista na porta da igreja. Muita gente seguiu Martinho Lutero. Depois que isso aconteceu, Gutenberg, o inventor da imprensa, imprimiu a primeira Bíblia. Ela foi traduzida para o alemão
e isso aconteceu em muitos outros idiomas. Cada um podia ter a sua, podiam ler e interpretar. As pessoas podiam cantar nos cultos, mas ainda sofriam muita perseguição, porque crer dessa forma era um crime. Aqui no Brasil, até 15 de novembro de 1889, a religião oficial era o catolicismo, ou seja, todos eram obrigados a ter essa religião. Quando houve a proclamação da República Brasileira, o Estado brasileiro deu liberdade a todas as pessoas. Ser evangélico deixou de ser um crime. As pessoas podiam se encontrar nos templos e nas casas, mas o objetivo era iniciar ali uma futura igreja. Os cultos nos lares não tinham o mesmo objetivo que tinha a Igreja dos Apóstolos. Há 58 anos atrás, na Coreia do Sul, o pastor Paul Yang-cho começou um movimento de grupos familiares com mulheres reunindo-se nas casas. Depois de 20 anos na Guatemala, pertinho do Brasil, o pastor César Castelhanos começou em sua igreja um modelo parecido, sob o nome G12. Depois disso, surgiram outros. Aqui no Brasil, queremos ressaltar o pastor Roberto Ley, que foi um incentivador da Igreja em Células e também o responsável pela criação da revista que o Mini tem usado há 20 anos, com uma das revistas específica para células. Outro nome é de Abe Uber, que em 1999 também começou um movimento de células em Santarém, no coração do Pará, no modelo MDA. Hoje, os batistas têm um modelo totalmente deles de fazer discipulado e pequeno grupo, que é da Igreja Multiplicadora. Nossa igreja está totalmente dentro e por isso nossos pequenos grupos não se chamam mais células, mas pequenos grupos multiplicadores, ou PGMs. Olha só que passeio histórico! Você está sabendo muito sobre o que aconteceu com a igreja, as células e agora os pequenos grupos multiplicadores. Acho que você vai olhar o seu PGM com mais carinho, não é? Gostou do nosso passeio histórico? Filha, você sabia que na Bíblia conta lá no livro de Êxodo, olha só que legal, que existiu um homem chamado Jetro que viveu na época de Moisés e foi o primeiro homem que teve uma super ideia de se reunir em grupos. Sabe por quê? Porque as pessoas eram muitas e aí, um líder só para todo mundo não daria certo, era muita gente. Aí ele teve essa super ideia de reunir em grupos pequenos para ficar mais fácil e escolheu um líder para cada grupo. Você não achou legal isso? Sim. Uma ideia genial, não é? Uhum. E aí, sabe que coisa interessante que a Bíblia também nos conta? Lá em Atos também teve coisas parecidas com essa. Só que em Atos, naquela época, depois que Jesus subiu aos céus, o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a seguir Jesus. Só que naquela época começou a ter o quê? Perseguições. Você sabia? Não podia reunir igreja, não podia fazer cultos, igual a gente hoje não faz os cultos, não podia ter cultos. Aí eles tiveram uma ideia, começaram a se reunir aonde? Nas casas. Nas casas. E aí ficou muito legal, mas tinha perseguição. Aí olha só que coisa interessante. Tinha um discípulo, Estevão, ele foi apedrejado, jogaram pedra nele até ele morrer. Sabe por quê? Porque ele estava falando de quem? De Deus. Está falando de Deus, falando de Jesus. Por isso ele foi apedrejado. E fala assim, que mesmo com toda perseguição, os cristãos ainda podiam se reunir no pátio dos templos e nas casas. E assim eles fizeram. E você sabe que foi quando a igreja mais cresceu nessa época de perseguição, porque a igreja não desistiu, ela continuou se reunindo nas casas. Sabia disso?
com muita fé e coragem. E outra coisa interessante é que eles se reuniam nas casas na hora de partilhar do pão, na hora de se alimentar. Eles se reuniam ali com muito carinho, com muita dedicação, e um cuidava do outro. As pessoas cuidavam um das outras. Por quê? Justamente porque estava mais pertinho ali, então ficava aquela coisa mais aconchegante. E nesse tempo de perseguição da igreja, diz assim, que Saulo aceitou Jesus e ele se tornou o grande missionário Paulo. E aí ele começou a pregar o evangelho e muita gente começou a se converter, começando assim muitas igrejas. Não é legal isso? O que você acha de tantas igrejas? É muito interessante. Só que tinha um detalhe. Sabe aonde as igrejas se reuniam? Nas casas. Nas casas, exatamente. É um outro exemplo muito legal dessa questão de se reunir nas casas. Agora, uma coisa legal, que Jesus nos deixou também muitos exemplos de reuniões nas casas. Quer ver? Diz aqui, pois sempre se reunia com os discípulos e ensinava as pessoas e muitos se reuniam com eles. Na casa, sabe de quem? De Pedro. Celebrando o quê? A Páscoa com os discípulos. E ali também foi mais um grande exemplo de reunião nas casas, em Cafarnaum. Muitos se reuniram com ele ali na casa. Não é legal isso? É. Que ideia legal, porque em casa é aquela coisa gostosa, aconchegante, todos ali pertinho, em comunhão com Deus. Essa história não para por aí. Houve um tempo em que as igrejas voltaram a se reunir com mais força nos templos, as perseguições diminuíram, dando mais liberdade para eventos maiores, mas mesmo assim continuaram se reunindo nas casas, porque deu muito certo, porque ficou muito legal isso, sabe? E hoje, por exemplo, a gente passa perseguição? Não passa, mas a gente está passando um momento muito complicado que é essa pandemia. E muitas das vezes isso vem também para tentar acabar com a igreja como se fosse a perseguição. Não é uma perseguição, mas tenta acabar com a igreja. Mas nunca vai acabar. Sabe por quê? Porque a igreja somos nós. E nós nos reunimos nos pequenos grupos que são os PGMs. Isso! São os PGMs, minha filha. Os grupos nas casas. E olha só que legal. Continuamos nos reunir, adorar o Senhor, espalhar a mensagem de amor, seja de maneira online. Você sabe como é que é online? Chamada de vídeo, em zap. Isso, exatamente, chamado de vídeo no zap e também o presencial. Pode se reunir também presencial, mas hoje em dia nós temos muitas estratégias para que isso aconteça. Você sabia? Agora, olha aqui, mesmo com a pandemia, tentando parar a igreja, olha para mim que eu vou te falar uma coisa agora, olha nos meus olhos. Uma coisa bem interessante, mesmo com a pandemia, sabe por que a igreja não se abala e ela não acaba? Porque a igreja somos nós. E sabe o que Jesus falou? Ele falou que onde estivermos, Ele estaria ali também conosco. Não é interessante isso? É muito legal, né? Toca aqui, minha filha. Graças a Deus que nós temos Jesus, os PGMs e vamos nos reunir nas casas. Olá, meninos, filhos de Jesus. Está na hora do versículo, então vamos lá? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam os pães em suas casas, com alegria e sinceridade,
decoração. Atos 2:46. E dá pra você fazer a mesma coisa na sua casa. É só pegar palito de churrasco, isopor, papel. E também você pode ir na internet e pegar algumas fotos dessas e só escrever. Você pede pro papai e pra mamãe ajudar. Ou vocês podem ser até iguais. Tchau, mini discípulos de Jesus. Até o próximo culto. Crianças, olha o que eu tenho aqui hoje. Olha que linda, uma casa, crianças. E vocês prestaram atenção? Olha só, palito de picolé e cada um tem um rostinho. Você sabe o que é isso aqui, crianças? São as pessoas que estão se reunindo no PGM. No PGM. Nessa casa tá cheio de pessoas, crianças, que estão falando do amor de Deus. Olha aqui na janela os donos da casa, que lindos. É isso mesmo, crianças. E você sabia? Pra gente não ficar com brechas na nossa vida em respeito ao que nós devemos aprender de Deus, nós chamamos cada vez mais pessoas para compartilhar desse amor. E assim, criança, olha esse teto. Esse teto vai ser fechado com mais pessoas que amam a Deus e que faz o quê? Faz com que a família cresça, a família de Deus, crianças. Crianças, olha que coisa linda, já pensou a nossa casa cheinha de pessoas que quer saber mais do amor do Senhor? Vamos espalhar esse amor, criança, em todas as casas e na igreja também, não é mesmo? A tia Eli está muito feliz de saber que vocês entenderam a mensagem. Deus abençoe. Pequenos grupos para cuidar melhor e crescer bastante. Depois que o povo de Israel saiu do Egito, se tornou nômade, ou seja, não ficavam num lugar fixo, se deslocavam pelo deserto, porque assim Deus os dirigia e com eles o tabernáculo do Senhor. Quando chegaram à terra prometida, se fixaram. Depois de algum tempo, construíram um templo, que foi destruído pelo Império Babilônico em 587 a.C., reconstruído durante o Império Persa, 539 a.C., e continuou assim até 70 anos após a morte de Jesus, quando foi novamente destruído pelos romanos. Com a descida do Espírito Santo, os judeus que se convertiam ao cristianismo reuniam-se no pátio do templo, nas sinagogas, nas praças e nas casas. Em cada casa havia uma igreja, mas não era uma reprodução do culto. Era uma reunião muito gostosa, porque eles comiam juntos. Quem tinha mais compartilhava com quem não tinha. Todos os dias se encontravam. Paulo sempre menciona nas cartas do Novo Testamento saudações à igreja que está na casa de tal pessoa. Isso aconteceu com dificuldades, por causa de forte perseguição, mas nunca parou. 380 anos depois, a igreja ganha um novo governo central em Roma e tudo volta ao modelo de culto no templo. Era proibido fazer reunião nas casas, tudo era no templo. Só os padres podiam liderar. Quem dirigia falava em latim e o povo não entendia nada. Essa época é chamada de Tempos Sombrios. Accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum a te deum Patrem sum omnipotentem. Já pensou assistir um culto que você não entende e não pode participar de nada? Seria muito chato, não é? Só com Martinho Lutero as coisas começam a mudar e a liberdade de culto começa a reaparecer. Quando as igrejas de Paul Young Cho, César Castellanos, A.B. Uber e Roberto Lai começam a fazer as reuniões em células, vemos um retorno ao estilo de vida cristã dos cristãos do Novo Testamento. A reunião no templo é um lugar para aprendermos coisas, nos encontrarmos, adorarmos e louvarmos a Deus no grande grupo. Mas no nosso PGM, lá aprendemos, evangelizamos, somos discipulados
Encontramos com os nossos amigos, comemos com eles, nos divertimos e muito mais. Essas pessoas deixam de ser pessoas do PGM para serem quase de sua família, de tanto que todos se amam e se cuidam. No templo, só o pastor ou o líder do ministério infantil que falam, e todos ouvem. Ele faz o curso de teologia para ensinar. Só a equipe que canta ministra o louvor. Quem toca os instrumentos musicais são as mesmas pessoas. Todos ficam sentados a maior parte do tempo em silêncio. Ficam um atrás do outro, não há espaço para sabermos como está cada um dos nossos amigos. No PGM, os líderes são capacitados pela liderança da igreja. Todos podem participar com suas experiências, ajudando quem está precisando. As necessidades das crianças ou de pré-adolescentes podem ser atendidas pelo pequeno grupo. Os amigos que não iriam à igreja aceitarão o convite de ir a uma reunião numa casa. A colocação das cadeiras em forma de círculo facilita olhar para as pessoas e se relacionar melhor. Qualquer garoto que entregou sua vida a Jesus e já se batizou pode liderar um pequeno grupo. O pequeno grupo é o melhor lugar para testemunhar, discipular, crescer espiritualmente. Seus colegas que não têm Jesus podem conhecer seus amigos e também a Jesus lá no PGM. Convide amigos, fortaleça os que já frequentam para não faltarem. Seja um encorajador para o líder. Ore pelo seu PGM. O pequeno grupo também é um excelente espaço para se desenvolver como pessoa, porque você é treinado em liderança, em conviver e trabalhar conflitos, em fazer planejamento, estabelecer metas, aprendendo a falar em público e muito mais. Gente, ainda tem mais? Olha quanta coisa boa o pequeno grupo faz por você! Chegou a hora do nosso desafio, e o desafio de hoje é: 1. Como está o seu relacionamento com essa grande família de Deus? Você está vindo na igreja ou ainda não pode? Está participando do PGM? Não? Que tal participar de um PGM online? Veja com seus pais se estão fazendo. Se não, peça para ajudarem a fazer uma reunião do PGM online. O segundo é peça ajuda dos seus pais e ligue para os seus amigos do seu PGM, convidando para uma reunião. Mande recadinhos amorosos para que eles lembrem de você e que essa reunião seja uma reunião muito boa. O terceiro desafio é tire uma foto desse seu PGM para que todos possam ver. Mande para nós do Mini Discípulos, tá bom? Gente, a gente se vê no próximo encontro, tá? No próximo vídeo a gente se vê. Se inscreve no canal do Mini Discípulos. Tá difícil. É por isso que eu acho que... Olá, Mini Discípulos de Jesus.